Muito bem, bem-vindo mais uma vez ao seu cenário global aqui no canal, comigo Flávio Félix e com ele hoje, que é o nosso grande mentor em entender a vida. Normalmente eu costumo dizer que o professor Fábio Pedrosa é alguém que tem uma habilidade assim sui generis para entender a própria alma humana e o comportamento humano no planeta Terra. Muitas vezes nos chamou a atenção para assuntos graves com relação à ação do homem no meio ambiente. A ação do homem contra o próprio homem. A ação do homem contra o planeta, que na verdade é contra ele. E hoje ele está aqui novamente conosco para falar um pouquinho sobre essa relação direta entre o nível crítico do Covid-19, do espalhamento do Covid-19 e alta concentração de dióxido de nitrogênio. Professor Fábio Pedrosa, mais uma vez, boa tarde. Como é que eu posso entender essa relação, professor? Ok, Flávio e ouvintes, queridos ouvintes da rádio RWI. Esse é um estudo que foi divulgado recentemente, inclusive foi divulgado, chegou até nós através do professor Everaldo Feitosa. Perfeito. Que atualmente está lá na Alemanha. Chegou até nós por intermédio dele, professor Everaldo Feitosa, e ele sugere o seguinte: são dados bem impressionantes, que daquelas localidades, sobretudo na Europa e América do Norte, e mesmo aqui também no Brasil, que tinha um índice de poluição, um índice de concentração mais alto de NO2 na atmosfera, que é uma substância, enfim, que indica muita poluição atmosférica, ela está muito associada, sobretudo, à queima de combustíveis fósseis também. Perfeito. Então, na Lombardia, a Lombardia é a região mais industrializada da Itália. A Lombardia, onde temos, por exemplo, a cidade de Milão, Turim, por exemplo, né? Região do Vale. Torino, exatamente. É a região economicamente mais rica da Itália, as maiores indústrias da Itália. O PIB mais elevado da Itália está nessa região. Perfeito. E a região mais industrializada e mais poluída. E pela sua topografia, é mais difícil a dispersão pelos ventos, por exemplo, desses poluentes. A topografia da região dificulta a dispersão desses poluentes. Então é uma região muito poluída. Também observamos isso em outras partes da Europa, que foram muito afetadas também, com números muito impressionantes de contaminados pelo Covid. Em Nova York dá o mesmo, também aqui em São Paulo. Isso. Então, o que o estudo sugere é exatamente essa relação. Então, áreas realmente muito poluídas, regiões muito poluídas, com uma maior dificuldade de dispersão desses poluentes, enfraquecem nosso sistema imunológico, enfraquecem, portanto, a nossa condição respiratória. Isso é sabido pelo pessoal que trabalha aí com saúde pública, né? Em áreas bastante poluídas, a nossa condição imunológica, nossa condição respiratória fica prejudicada. Verdade. Então, quando nos deparamos com um vírus novo, né? Novo a nossa espécie, então nossa condição de enfrentá-lo é prejudicada, está enfraquecida. Perfeito. Ao vivermos, portanto, em regiões, ao mesmo tempo, densamente populosas, densamente povoadas, onde se facilita mais, então, a propagação dos vírus através das pessoas, mas, sobretudo, por estarem em regiões muito poluídas, o que torna o sistema imunológico e a condição respiratória das populações que vivem nesses lugares bastante prejudicado. E professor, exatamente, a gente está falando, né, quando a gente fala de sistema imunológico, estamos falando exatamente o que está sendo mais afetado, né, com relação à contaminação do Covid. O Covid, ele progride, ele evolui, né, muito em pessoas que estão nessa situação com o sistema imunológico abalado de alguma forma. Pessoal, uma pausa, peraí. Exatamente, Flávio, exatamente. Professor, então, todas as pesquisas têm revelado justamente essa relação aí, né? Então, pessoas que já têm algum fator de comorbidade, têm alguma condição prévia que abata, que diminua o seu sistema imunológico e, sobretudo, que já estejam com a condição respiratória prejudicada, essas certamente tendem a evoluir para um quadro mais grave da doença. E outro aspecto, professor, né, esse material que o senhor gentilmente nos enviou e é assustador, eu vou colocar aqui na tela para que o ouvinte, aquele que nos acompanha no canal aí, possa ver essa tabelinha que tem 5 localidades, né? E parece que essas 5 localidades aí já está posto na tela para quem quiser acompanhar, fala exatamente da contaminação do Covid, mas não. Essa tabela está falando
de regiões do planeta com maior concentração de dióxido de nitrogênio, que o professor explicou agora, que deriva da combustão de combustíveis fósseis, de máquinas, de equipamentos industriais pesados, né? De uma concentração muito grande de poluição. E aí a relação, professor, exatamente o que o senhor falou. Número 1, Wuhan, China. Número 2, norte da Itália, Milão, Turim, região do Vale, que o senhor acabou de citar. 3, Europa Central mais Londres. São todos até agora, professor, pontos de extrema concentração do espalhamento do Covid-19 com alto nível de mortalidade. Quarto colocado aqui na relação Nova York, né? Essa ordem não é a ordem exatamente de contaminação, é a ordem de concentração de NO2. E quinto, América do Sul, destacando aí a cidade de São Paulo. De São Paulo. Então, professor, o estudo, ele claramente, acho que é um documento que tem que ser lido por todo mundo, pensado, ele claramente coloca em confronto, assim, dois momentos do ser humano, né? Do entendimento do que está acontecendo e do entendimento que um ambiente saudável é como um corpo saudável. Quando eu tenho a minha imunidade abalada, o vírus consegue realmente melhor efeito, né? Efeito melhor para ele, efeito mais negativo em termos da saúde. E quando eu tenho também um ambiente dessa forma, desordenado, agredido, o vírus, qualquer o que seja, ele encontra um ambiente melhor para se proliferar. É o que acontece aí com relação ao Covid-19, que se espalha com mais rapidez em regiões assim poluídas, né, professor? Exato, Flávio, exatamente. Existe a relação, a conexão, as conexões entre os sistemas vivos, né? No ambiente extremamente ou bastante poluído, né? Sobretudo poluição atmosférica e sobretudo, tendo em vista que esse vírus, ele age sobretudo no sistema respiratório. Então, se aquela população reside num ambiente muito poluído e muita poluição atmosférica, ela já está debilitada. Já é uma população debilitada pela condição precária, pela péssima condição ali de qualidade do ar. Perfeito. Então, é essa necessidade de percepção, de conexão entre esses aspectos que precisamos, né, que as pessoas percebam mais, né, tenham mais entendimento, assim, compreensão disso aí. É o que o grande pensador francês Edgar Morin, cabe aqui citá-lo, né, Edgar Morin, autor aí de vários trabalhos, que inclusive há um livro muito interessante dele, que é a Introdução ao Pensamento Complexo, que ele nos incentiva, nos estimula a nos esforçarmos a entender essas relações, né? Percebermos essas relações, né, dos fenômenos que nos cercam e nos quais fazemos parte deles. Eu preciso estar num ambiente com alguma qualidade ambiental para que o meu próprio corpo, o meu próprio organismo, minha própria saúde pessoal esteja minimamente, enfim, em condições de enfrentar um encontro, né, com um vírus dessa natureza aí. É a relação entre os fenômenos, a qualidade do ambiente, ela influencia totalmente a nossa condição de saúde no nível pessoal. Essa relação é extremamente evidente. E esse estudo aí, gentilmente divulgado pelo professor Everaldo Feitosa, nos faz perceber isto aí de forma muito evidente. Professor, o trabalho que o senhor está comentando conosco, que é muito importante esse comentário para que as pessoas entendam, né, o que é que pode ser tirado de aprendizado disso. O NO2, segundo esse próprio material, ele relata que ele não se vê, não se sente, nem tem odor, né? Então, a gente está falando de algo que é preciso que haja uma educação muito maior no sentido da próprio empresário, de entender fontes renováveis. Professor, eu queria chamar para uma discussão que a gente vai tomar ao longo da semana e doravante ao longo das semanas aqui no espaço da RWI, que é falar sobre educação ambiental, sustentabilidade, arranjos produtivos locais, aquilo que o senhor vem vivendo, sua vida, parte dela imensamente dedicada, professor, a ensinar pessoas a entenderem o meio ambiente, a se desenvolverem, a praticar a economia, mas uma economia responsável. Será que não é hora, professor, do mundo começar a repensar esses conceitos e de que forma a gente pode contribuir para que ele seja claramente entendido por todas as pessoas, professor?
Flávio, aqui me peço a sua licença, dos nossos ouvintes, para lembrarmos dos grandes artistas, né? Os grandes artistas, eu os vejo como as verdadeiras antenas da humanidade. São antenas. Às vezes, eles percebem, pela sua própria sensibilidade, que os torna, portanto, artistas, eles percebem fatos que estão em andamento e que, na maioria das pessoas, não tem essa percepção, né, daqueles fatos que estão em andamento ou estão por ocorrer. E aqui eu quero fazer uma menção ao grande artista, um grande roqueiro, né, o Raul Seixas. Sim, é verdade. Raul Seixas. E aqui eu cito duas músicas dele, né, para fazer uso delas aqui no nosso comentário sobre o que você nos coloca agora. O Dia em que a Terra Parou, né, que eu chamo a atenção para essa música, que tem uma passagem na letra, quase no final, em que eles nos chamam a atenção para o seguinte: e aí a Terra parou, e então eu me acordei. Nossa. Quer dizer, é necessário que a Terra tenha parado para que acordemos, né, professor? Que nós precisássemos ter nos acordado. Exatamente. Né? De um sono, de um manto, de um véu que nos cobria a percepção do que estava ocorrendo. Outra música também que eu chamo a atenção aqui é o Ouro de Tolo. O Ouro de Tolo, que nos faz então confundir o que realmente é riqueza, o que realmente é valor. Perfeito. O que realmente é valor. Porque essa pandemia, Flávio, essa calamidade, essa crise sanitária global, Angela Merkel, e aqui eu chamo a atenção para um detalhe, a maior parte dos países da Europa, sobretudo da Europa, que estão se saindo melhor nesse combate, nesse enfrentamento, nessa gestão dessa crise, a maior parte dos países que estão saindo um pouco melhor com relação a essa crise são países governados por mulheres. Incrível, impressionante, muito bem lembrado, professor. São governados por mulheres. Fascinante. Porque talvez a mulher, pela sua, enfim, pela natureza biológica, ela perceba o real valor da vida. Perfeito. Porque os sistemas econômicos, que são importantes, mas eles precisam de pessoas. Claro. A economia é troca. A economia, se é troca, precisa de pessoas que estejam aptas e saudáveis para trocar. Perfeito. A pessoa que não tem saúde e não está saudável, ela não tem nem aptidão de troca. Exatamente. Então, eu preciso de pessoas saudáveis para que possam, então, ter elan e aptidão e capacidade, inclusive orgânica, de produzir trocas. Então, sobretudo, eu chamo a atenção desse detalhe muito interessante para que a gente perceba o momento histórico que estamos vivendo. A maior parte dos países da Europa que estão saindo melhor nessa crise são governados por mulheres que têm um respeito, um entendimento mais profundo do que a vida. Interessante, professor, muito bem lembrado, realmente, um detalhe que tem até passado despercebido por alguns, muito bem pontuado. Professor, haverá muita oportunidade, vamos aqui fazer um trabalho de resgatar esses conceitos, né, e praticá-los e colocar aí, aqui através da rádio, a gente poder divulgar o que as pessoas, como elas devem repensar, né, onde devem beber de fontes para repensar a forma com que vivem no planeta hoje. As pessoas que nós falamos de uma forma geral, a pessoas mais simples possível, aos governantes que têm aí uma importância muito grande. Professor, esse não é um tema para hoje, não temos mais tempo, a gente está estourando o tempo, mas eu queria já deixar provocado com o senhor aqui um tema para falarmos sobre sustentabilidade. O Brasil já esteve na vanguarda, né, há bem pouco tempo, nós já falamos isso até muitas vezes já, foi tema de bate-papo nosso, de coluna com o senhor, falando sobre isso. Mas o Brasil vem abandonando, né, há cerca de um ano para cá, abandonando essa posição que tinha. Isso, num momento como esse, a gente vê o quanto não foi prudente esse caminho. Eu quero quinta-feira que a gente retome aí no nosso encontro esse assunto, começar falando aí, professor, do que o Brasil pode contribuir nesse contexto de mudança e de um novo entendimento do mundo que surgirá após, né, essa crise, que Deus queira passe aí o mais rápido possível. Combinado, professor? Conte comigo, Flávio, nesse nosso projeto, da Rádio RWI. Certamente o mundo pós-pandemia
pós-pandemia será um mundo totalmente diferente, muito diferente, após termos passado por toda essa crise, e certamente será outro mundo, e espero que seja um mundo, e sobretudo a economia, realizada de forma mais sensata, de forma mais lúcida, em bases mais locais. Estamos agora percebendo o quão equivocado, o quão imensamente equivocado fomos termos deixado que praticamente um ou dois países concentrasse 80% a 90% de insumos estratégicos. Nossa. De insumos estratégicos, inclusive para a saúde das pessoas. O quão equivocado foi essa opção, o quão equivocado foi essa escolha. Então precisamos pensar e entender o que é economia em base local. Perfeito. Quando nós vemos agora na mídia, né, na imprensa, o retorno à imprensa, o retorno e a valorização da verdadeira imprensa. Perfeito. Então, como os especialistas finalmente estão dando atenção para isso, né? Especialistas na área de economia, sobretudo. A economia em base local. Muito bem. Professor, agora eu quero só fazer uma correção, né? Apesar de que da importância, né, de Bill Gates, e que o senhor citou em 2015, falando sobre pandemia, há bem mais tempo, professor, o senhor tem falado, não só no mestrado, mas em seus projetos, no núcleo, né, de gestão ambiental da Universidade de Pernambuco, o senhor tem corrido em localidades, feito trabalhos com algumas entidades voltadas para a sustentabilidade, para a produção local. Não é de agora que o senhor vem fazendo isso, não é nem de 2015, acho que no início do século o senhor já estava se posicionando em relação a essa visão do arranjo produtivo local, da produção sustentável. Então o senhor já vem fazendo isso há bem mais tempo. Então, diga-se de passagem, o senhor realmente estava certo. Infelizmente, a gente precisa agora conscientizar outras pessoas para que tenhamos aí um exército de pessoas maior, né, contribuindo com a grande mudança. É nisso que eu acredito, Flávio, e por isso estamos juntos nesse projeto da rádio, porque a comunicação, acredito que a boa comunicação, a comunicação séria, a comunicação embasada, a informação embasada com a ciência. Eu estava lendo agora recentemente um artigo, saiu no estado de São Paulo, um artigo do professor José Goldenberg. José Goldenberg é um físico renomado brasileiro, já foi reitor da Universidade de São Paulo. As pessoas podem buscar o artigo dele, se não me engano saiu anteontem, no estado de São Paulo, que ele coloca o seguinte, um aspecto, se é que podemos chamar assim, né? Um aspecto positivo, né? De toda a tragédia, de todo o sofrimento, sempre há algo de bom que a gente pode tirar de todo o sofrimento, assim espero. Sempre algo de bom pode sair de algum sofrimento. Verdade. Ele nos chama a atenção que a revalorização da ciência, a ciência, o negacionismo científico estava em franca marcha. Verdade. Marcha da insensatez. A marcha da insensatez estava em curso, sobretudo no nosso país. O negacionismo científico estava em curso, sobretudo no nosso país. Verdade. E o sofrimento, talvez, né, ele pode nos ajudar. Então, alguma coisa pode sair de bom disso tudo. A revalorização da ciência. Verdade, professor. Então, a divulgação, a informação correta, embasada, com apoio em evidências científicas. É disso que mais precisamos. Professor, o tempo é maravilhoso a gente falar, um assunto tão importante, mas o tempo urge. Vamos então fechar por aqui. Eu quero lhe agradecer a participação de hoje. Quinta-feira nós retomamos aí, falando sobre a educação ambiental, sobre o que acontece no Brasil, desenvolvendo aí uma forma de levar as pessoas o entendimento de como é importante a ciência, como o senhor acabou de destacar. Professor, forte abraço, muito obrigado. Grande abraço, amigo Fábio Félix e ouvintes da Rádio RWI. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, encerramos aqui o nosso programa Cenário Global. Voltamos amanhã com você, trazendo mais informação. E quinta-feira aqui com o professor Fábio Pedrosa, desdobrando aspectos ainda mais importantes, detalhes que devem ser tratados sobre desenvolvimento sustentável de forma realmente eficaz e eficiente. Um forte abraço para você e até mais.